Esse negócio do volume é importante. Eu acho que essa versão que eu tenho, cara, porque eu peguei aqui os dados da ficha catalográfica do jeitinho que tá lá, né, na publicação, mas não tem aqui o volume. Já no de Orígenes tem. No de Orígenes tem. Mas Orígenes, ele vai tratar sobre a interpretação gnóstica de Romanos 9. Cara, tem prova maior do que essa, de que foram os gnósticos que inventaram essa interpretação de Romanos 9, você encontrar um livro do segundo ou terceiro século de um cara combatendo a forma gnóstica de falar em Romanos 9 e os gnósticos estarem falando as mesmas coisas dos calvinistas, tem prova maior, prova histórica maior de que isso surgiu pelos gnósticos, não tem como. Então, quando você pega um livro como esse, o de Orígenes, você diz, cara, quem vai digitalizar isso aqui? É um dado histórico, cara. Não tem inteligência, argumento, você não tem formação, doutorado. Você pode ser o que você for, falar bem como falar, ser inteligente como for, você não vai invalidar o que aconteceu. É uma questão histórica. Então, não tem como tirar o que está no texto de Orígenes, que foi escrito há anos, muitos anos atrás. Aí você vai lá e vê a origem dizendo, não é assim que Paulo está querendo dizer, Romanos 9 não deve ser interpretado assim, os gnósticos estão errados nesse versículo, esse negócio que os gnósticos falam do vaso de honra e vaso de... Cara, é por isso que eu digo, vale a pena pegar esses dois livros, tá? Contra as heresias de Irineu e esse de Orígenes. Você falou aí sobre a interpretação deles sobre Efésios 2, dizendo que a gente estava morto, nosso delito de pecado, e eles acreditavam que havia uma intervenção divina para que o homem fosse salvo. Ok, mas na cabeça deles, qual seria o critério? Porque se Deus pode fazer isso com um, poderia fazer com toda a humanidade. É o pensamento que a gente tem sempre que alguém vem dizer isso pra gente, né? A gente pergunta, e por que ele não vai por todo mundo? Isso. Né? Se é do arbítrio de Deus e ele pode salvar a todos, por que ele só quer salvar uns? A resposta dos nossos colegas calvinistas é mistério. Soberania. É mistério. É a soberania de Deus, ele faz o que ele quer. Mas é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, né? Que todo homem seja salvo. Aí eles vão dizer que é a totalidade dos salvos. Que é todos os eleitos. Todos os eleitos. Sejam salvos. E todos os eleitos. Né? Agora, sempre tem uma escapinha, umas capas. Então, a explicação é o mistério. Não, tanto os gnósticos usavam isso, inclusive, tá? Eles tinham uma obsessão pela palavra mistério. Inclusive, a palavra apócrifo, né? Apócrifon é secreto, oculto, é uma coisa misteriosa. Então, há muitos livros gnósticos que são, por exemplo, tem um que é o Apócrifo de João, que é um livro oculto, é um mistério, é uma coisa que você não dá para todo mundo, é para os iniciados, entendeu? É um segredo que não pode ser compartilhado com qualquer crente. Novo convertido não pode ler isso aqui. É para crente mais... e que já pegou a gnose, já pegou a revelação e tal. O que é que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam assim, ó, não tem 3 classes de seres humanos? Essas classes eram predeterminadas pela natureza da pessoa. Se você nasceu com uma semente da eleição, o que é a semente da eleição? É porque assim, deixa eu explicar como é que os gnósticos acreditavam na criação do mundo. Eles acreditavam que existia um Deus verdadeiro lá no Pleroma, no reino do Barbelo. Um lugar totalmente diferente do mundo que a gente conhece. Totalmente puro e espiritual, invisível, que nunca ninguém alcançou. Deus está lá, o primeiro Deus, o Deus verdadeiro. Dentro desse reino existem diversas divindades. Quem são as divindades? São as características de Deus. Por exemplo, uma característica de Deus, Deus é amor. Então, um aion, uma divindade, é amor. Deus é vida, então um aion, uma entidade, uma divindade é vida. Deus é sabedoria. Então, um aion, que é a palavra que eles usavam, né? Porque é a palavra grega para eternidade, era vida. Então, existiam diversos aions. Esses aions, eles eram, eles viviam em pares, como marido e mulher. Era um casal. O casal que nos interessa, esse par que nos interessa, é o de Cristo e Sofia, que era um casal. Eles chamavam de cisígias, esses pares. Então, Cristo e Sofia eram um casal. Sofia, que era um dos aions mais novos que tinham sido criados, os aions eram emanações de Deus, né? Saía de dentro de Deus e se transformava num ser, numa entidade divina. Então, o pleroma, esse céu, o reino do Barbelo, era formado por todas as divindades, todas as entidades que eram extensões do próprio Deus. Sofia, um dos aions mais novos, ela teve o desejo de gerar vida como o Deus Pai gerava.
Só que ela decidiu gerar vida e quis ver como poderia fazer isso, por causa das suas características de querer entender tudo, né? A sabedoria, ela quis gerar sem o seu parceiro, que era Cristo, e sem a aprovação do Deus Pai. Ela fez por conta própria. Nessa sua tentativa, ela fez uma coisa que não devia fazer, que desbalanceou a harmonia celeste. Ela cai do pleroma, né? Ela sai de lá e esses sentimentos que ela alimentou são sentimentos ruins que vão acabar gerando um filho bastardo. Então ela consegue gerar um filho, mas fora da vontade de Deus. É uma situação, foi um acidente. Não foi Deus que aprovou, ela fez por conta própria. Esse filho bastardo... Praticamente como se Deus, uma manifestação de Deus, tivesse perdido o controle. Exatamente. Como se o próprio Deus tivesse errado. Exatamente. A culpa não é de Deus, o Pai, mas é de Sofia. Mas depois Sofia vai ser redimida, mas essa é a história que eles contavam. Esse Deus, esse filho de Sofia, né, que é uma espécie de Deus menor, Deus imperfeito, é chamado de Yaldabaoth. Yaldabaoth é uma expressão que vem do hebraico, que é uma junção entre Yahweh e Sabaoth. É uma contração, ou seja, o Senhor do sábado. Esse Deus é o Deus que vai criar o sol, a lua, as estrelas, o homem. É o Deus que os hebreus conhecem, que fala com Moisés. É o Deus que usava os profetas. Esse Deus é o Deus do Antigo Testamento, que nenhum gnóstico aceitava, porque era um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro, na cabeça do gnóstico. O Deus do Antigo Testamento era chamado de Demiurgo, Saclas, Samael e vários outros nomes de sentido negativo, depreciando ele, porque era esse Deus que os homens não sabiam que era um Deus mau e não um Deus verdadeiro. E os gnósticos diziam que é por isso que esse Deus vivia dizendo no Antigo Testamento: não há Deus além de mim, porque ele era besta. Ele era soberbo, era arrogante e queria dizer que era o maiorzão, quando na verdade isso era uma procura de se autoafirmar. E está querendo se autoafirmar, porque ele não era o soberano e não era o maioral. Ele era um Deus imperfeito, mau, era um filho bastardo de um dos deuses do Deus verdadeiro. Então, nos gnósticos, na cabeça dos gnósticos tinha o Deus verdadeiro e esse Deus falso, que prendia os seres humanos no mundo. O que é o mundo? É uma prisão. Sabe o filme Matrix? Sim. É baseado na filosofia gnóstica. Os homens nascem presos dentro de casulo, controlados para não saberem que estão presos. Quem é que vai despertar esse fogo para eles saberem que eles estão sendo enganados por outra pessoa? Alguém que é bom, né? Alguém que quer o seu bem. Quem faz isso? A serpente do paraíso. Porque a serpente é Cristo, que desce para usar ela para mostrar para os homens que eles estão sendo enganados por um Deus falso. Olha que loucura! Eu acho que filmaram alguma coisa aí. Usa para ensaio de Gênesis. O nosso usa esse texto de Gênesis. De Gênesis, né? A serpente